Mas é contigo a pergunta. Tranquilo. Aproveitando também essa linha aí que nós estamos falando, né, em relação à questão do brasileiro, a gente sabe que o brasileiro por si, ele tem um costume de comprar muito medicamento aí, remédios, sem a receita. Ou seja, por que até que isso acaba acontecendo? A gente percebe que hoje, às vezes, muitas pessoas têm uma dificuldade na questão do acesso aí com os médicos, né? Então, o que acontece? Ele acaba indo até a farmácia e compra o remédio que precisa, com exceção daqueles medicamentos que a gente sabe que não pode, que são medicamentos aí tarjados também. E qual é a orientação do farmacêutico no caso de automedicação, Davi? Certo. Assim, na parte teórica e legal, esse é um assunto bastante polêmico, porque ele tem uma linha muito tênue. Eu vou tentar explicar e eu deixo aberto para vocês me interromperem se caso eu não esteja conseguindo me expressar, porque assim, é uma linha muito tênue mesmo. Por exemplo, você toma um medicamento para pressão. Esse medicamento ele é tarjado. Então, teoricamente, o médico deveria prescrever esse remédio. Mas você toma esse remédio há 8 anos, por exemplo. Tipo, venda sob prescrição médica. Sem retenção de receita. Só aquele tarjado vermelhinho. Certo. Venda sob prescrição médica. Então, qual é o benefício para a sociedade eu dizer que a partir de hoje o seu medicamento para pressão, ele obrigatoriamente precisa da retenção de receita? Imagina o volume de pessoas no sistema público de saúde e no sistema particular de saúde consultando, por exemplo, para pegar uma simples receita do medicamento de pressão que você já toma há 8 anos, que você já faz tratamento, que você uso sabe que é contínuo ali da lá, pessoa. que é o uso contínuo. Né? Então, primeiro tem essa questão. E a segunda questão vem do outro lado. Até onde a gente tem que interferir na compra sem retenção de receita, até que tipo de remédio você pode comprar sem que você se prejudique, ou sem que você tome um medicamento, por exemplo, que possa te causar dependência ou que possa te trazer problemas no futuro. Sim. Então, essa linha tênue é muito complicada. Né? Existem até projetos de leis, por exemplo, na Câmara, em relação aos antibióticos. Antibióticos até 2010 não precisavam de retenção de receita. É verdade. Sim. Né? Então, o pessoal vendia antibiótico à reveria, né? Tava estragando os antibióticos. Né? Então, peraí, vamos traçar essa linha daqui para cá. Né? A partir de hoje, antibiótico só com receita. Não vou entrar no mérito de que se farmacêutico pode ou não, se tem capacidade ou não de prescrever o antibiótico, porque cada caso é um caso. Sim. Né? Por exemplo, a pessoa está com uma infecção urinária. Tem que fazer exame para ver se essa infecção urinária é bacteriana. Aí tem que fazer um exame para ver qual antibiótico aquela bactéria é resistente ou não, para daí você fazer uma prescrição do antibiótico correto. Você precisa de um médico. Precisa de um médico, né? Por outro lado, por exemplo, às vezes você chega lá na farmácia com uma criança com 40 de febre. Ela não está comendo, ela está reclamando de dor na garganta, você olha a garganta dela, está cheia de placa. Então, é uma situação que eu acho que o farmacêutico conseguiria, né? E a gente já sabe que só resolve com antibiótico. Sim. Então, assim, tem esse meio ponto ali entre os antibióticos, que ainda é uma conversa muito complicada. Eu não quero entrar nesse assunto, senão vão me matar, ou os farmacêuticos, ou os médicos, quando eu sair daqui. Então, pelo amor de Deus, não estou me posicionando. Mas existe a questão de automedicação, que ela é usada de forma errada do ponto teórico. O que acontece? O remédio de tarja vermelha, ele não precisa de retenção de receita, mas ele teria que passar pelo crivo do farmacêutico. Peraí, você realmente precisa deste medicamento? Você sabe para que ele serve, a posologia, quais são os efeitos colaterais? Então tem essa questão. Né? A segunda questão é que a gente vive num comércio. Né? E o volume de vendas é gigantesco. Então eu vou dar um exemplo até absurdo no medicamento que é tarjado e que é vendido em larga escala e que não tem como passar pelo crivo do farmacêutico na prática. Como eu disse, na teoria é uma coisa, na prática é outra. O Torcilax. Pô, esse Torcilax é bom, hein, Davi? Não, e ele é um remédio bom. Já tomou o Torcilax? Ele não sai da bolsa. Ô, Davi, diz que a pessoa fica adulta, né? Aí ela ganha lá os boletos, né? Todo, e junto com isso, uma caixinha de Torcilax. Agora, pra Davi, com tudo isso. Uma dúvida também que eu tenho, que eu sempre falo assim também, Jorge. Geralmente, dentro de uma casa,
todo mundo tem um pouquinho de médico e de advogado, né? Geralmente, né? Com certeza. E nessa questão, assim, da pessoa chegar buscando também a própria automedicação, assim, de certa forma, você acaba tendo alguns... Não é problema, mas existe Sim. alguma questão, assim, de recomendação? Porque as pessoas hoje, com o avanço da tecnologia, a globalização muito rápida, hoje a pessoa vai lá... Acesso a tudo. Dor no pé. Ele entra no YouTube, no Google isso, no e Google. pesquisa remédio para dor no pé. Acontece muito isso? Acontece muito isso, né? E a instrução que a gente passa é o quê? É sempre treinamento, né? Sempre treinando a nossa equipe de vendas, sempre cobrando do farmacêutico. Olha, você está fazendo uma questão de gestão, de dispensação de medicamentos, né? Você está fazendo a atenção farmacêutica correta. Então, assim, e a gente tem muito problema, porque nem sempre a pessoa entende que a farmácia, ela é uma ferramenta do sistema. A gente tem leis e tem regras que a gente precisa seguir e, infelizmente, às vezes a pessoa quer um antibiótico, por exemplo, e a gente não pode vender. Né? Hoje, com esse sistema todo digitalizado, de nota fiscal eletrônica, de emissão de nota, de saída, né? O sistema da farmácia é integrado com o sistema do Ministério da Saúde do governo, é tudo eletrônico, então não tem como eu deixar uma caixinha fora, entende? Como antigamente chegava uma nota, o cara pegava um caderninho e falava assim, ó, entrou 10 caixas de amoxicilina. E tinha chego 12 na nota, ou sei lá, entende? Acontecia isso, então naquela época era mais fácil, né? Na verdade nem precisava de receita antibiótica. Então hoje não tem como, hoje é tudo informatizado, tudo, né? Tudo eletrônico. A gente tem alguns problemas com as pessoas às vezes que não compreendem, né? Mas eu gostaria de frisar assim, que o Brasil é um dos países mais permissivos em relação ao uso de medicamento, né? Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos... Né? Os Estados Unidos, medicamento tarjado é tarjado, meu amigo. Se você não tiver receita médica, você não compra. Entendeu? Então já pensou na realidade brasileira você ter que pegar a receita para comprar um Torcilax? Não ia funcionar. Não ia funcionar mesmo. É impossível na nossa realidade hoje trabalhar dessa forma. Então, também um outro ponto em relação à automedicação é que existem certos medicamentos que não teria como funcionar dessa forma, né? Outra coisa, por exemplo, algumas curiosidades. Em vários países do mundo, a dipirona é proibida. A dipirona? A dipirona é proibida, que é Gente, assim... E a dipirona você vai no... Até um gelo quem você toma vai no dipirona. hospital, a primeira coisa que o cara faz é meter um dipirona na veia. Tem um anticoncepcional também chamado Diane 35, que é muito vendido aqui no Brasil. E ele aumenta muito o risco de trombose. Então ele também, em alguns países do mundo, França, Estados Unidos, se eu não me engano, também ele não é permitido. E a famosa sibutramina. Que hoje... A sibutramina é o que, Davi? É para emagrecer, né? Pra emagrecer. É um medicamento que é utilizado para emagrecer, ele é tarja preta, ele tem muitos efeitos colaterais, ansiedade, palpitação, insônia. Ele é aquele tipo de medicamento que os benefícios e os malefícios estão no limite. Caramba. Né? Ele é utilizado de fato para uma pessoa que realmente precisa emagrecer. Né? Precisa de prescrição médica, é óbvio, a pessoa até tem que assinar um termo dizendo que está ciente, que está comprando aquele medicamento. Mas que União Europeia, Estados Unidos, Canadá, um monte de países já proibiram o uso. Inclusive tem até uma pauta já no STF rodando que talvez vai ser proibida aqui no Brasil também. Vai entrar no rol de medicamentos aí proibidos aqui no Brasil. Caramba, cara. E esse tem uma busca muito grande, né, também, né, Davi? As pessoas hoje... acabam vendo muitas coisas e acabam querendo aí, por uma questão de estética e beleza, como você disse que no ramo farmacêutico hoje tem crescido muito essa questão da estética também, as pessoas acabam procurando muito a sibutramina ainda? Bastante. E muito também por um reflexo do dia a dia, né? Mudou muito, porque hoje você já não tem mais tempo para nada, você não tem tempo para comer, você tem um pouquinho de tempo para os seus filhos, é aquela correria, aquela loucura, então é normal que a pessoa coma errado. Né? E isso tem desencadeado problemas muito sérios, né? na questão de âmbito da sociedade em geral. Por exemplo, o Brasil, ano passado, ele ficou como 6º país, na verdade, que mais consumiu medicamentos. Mas... Eu tava... esses dados aqui, eles são de 2020. 2020, exatamente. Exatamente. Então, 2021, que fechou agora, em março de 2022, o Brasil está em 6º lugar.
Só que uma curiosidade no meio disso é que os ansiolíticos e antidepressivos, o Brasil é o primeiro. Ansiolítico e antidepressivo. Ansiolítico e antidepressivos. Ansiolítico. Vamos dizer assim, palavras, né? Para ansiedade e para depressão. Para depressão. Quer dizer, esse mundo moderno de internet, corrida e tal, também gerou a necessidade desses medicamentos. Né? A gente está pagando, né, a rotina do nosso dia a dia, a corrida, o trabalho, a empresa, está pagando para a nossa saúde. Mas isso, depois da pandemia, eu acho que esse talvez seja um dos pontos positivos. As pessoas estão entendendo que não é bem assim. Não, peraí. Vamos parar um pouco, vamos respirar, vamos tirar um tempo para mim, para minha família, né? Vamos cuidar mais da minha saúde, né? Fazer uma questão preventiva. E essa questão do crescimento, daí eu acho positiva, que na verdade foi o que trouxe bastante o crescimento de 2021, foi o setor de bem-estar e saúde da farmácia. Certo, que daí não é medicamento, né? Não é medicamento, daí é produtos para pele, protetor solar, né? Previne câncer, vitaminas, né? Então, assim, a gente hoje, com certeza, a gente não absorve todas as vitaminas que a gente precisaria absorver no nosso dia a dia, né? Imagina, você tem que ter 3 cores de verdura, né? Pelo no menos prato, no prato, pelo menos uma vez ao dia, né? Salada, arroz, feijão, quando tem carne, eu não como capim não, cara. É bife pra dentro.